Isaac Newton, o renomado cientista e homem de Deus, disse: o que sabemos é uma gota, o que desconhecemos, um oceano. Não há quem não saiba definir a diferença entre uma gota e um oceano. Também, ninguém existe que tanto saiba que não necessite mais saber. E sempre existe alguém que sabe mais do que nós. Tudo isso é verdade. E é verdade também que o verdadeiro sábio é aquele que sabe que sabe. O substantivo gnose, conhecimento ou saber, e o verbo gnosco, conhecer, foram usados repetidas vezes no Novo Testamento, principalmente pelo apóstolo Paulo. A afirmação de Isaac Newton está direcionada e foi direcionada para o conhecimento global ou para o conhecimento em todas as áreas do saber. Aí, nesse caso, quem sabe muito sobre determinada área, domina aquele conhecimento ali, porque ali se especializou, mas não sabe tudo nas demais áreas. Seu conhecimento em relação ao conhecimento geral não passa de uma gota, de um pingo apenas. Na Bíblia, que é uma coleção de livros, o conhecimento pode ser mais específico, sendo possível assimilá-lo de forma mais vasta. E conhecer os anunciados bíblicos é mais valioso que o ouro refinado muitas vezes. É perfeitamente possível dominar, se não todo, uma extensão considerável do conhecimento das Sagradas Escrituras. É claro que, para isso, há que existir dedicação, amor pela verdade bíblica e sinceridade, sobretudo. Sem essas qualidades, não haverá iluminação do Santo Espírito. E sem a iluminação do Santo Espírito, pretender aprofundar-se aqui é malhar em ferro frio. A recomendação do apóstolo a Timóteo para que ele se apresentasse a Deus aprovado como obreiro que manejava bem a palavra da verdade indica ser possível esse manejo a quem a ele se dedicar. Existem certos meandros nas Escrituras que um manejo descomprometido e superficial não domina, e a confusão se instala. Abordamos nesse programa, mais uma vez, os temas Reino dos Céus e Reino de Deus, afirmando de início que a falta de compreensão aqui determina fatalmente a falta de compreensão nos principais departamentos do Novo Testamento: a soteriologia, doutrina da salvação, a pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, e a escatologia, doutrina das últimas coisas. Veremos isso com mais vagar posteriormente. Como ponto de partida, usaremos as afirmações do Senhor Jesus logo depois de ter conversado ele com um determinado moço rico. Tendo se retirado o rapaz, o Senhor disse aos discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes:
Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Mateus 19, de 23 a 26. Perceba-se que o Senhor mencionou o reino dos céus e o reino de Deus. O mundo espiritual compreende 3 reinos: o reino dos céus, o reino de Deus e o reino do inimigo. No reino dos céus habitam os anjos de Deus e os seres humanos que ainda não transgrediram a vontade do Senhor. Ou seja, todos os que ainda não chegaram à idade da razão plena, sendo, portanto, inimputáveis. E compreenderá também o governo teocrático do 7º milênio. Isso é fácil entender, apreender e aprender. O próprio Senhor Jesus definiu a posição dos inimputáveis, os que ainda não assumiram diante de Deus responsabilidade plena, dizendo: deixai os meninos e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19, 14. Ora, se como alguns pretendem reino dos céus e reino de Deus fossem a mesma coisa, por que disse o Senhor a Nicodemos que quem não nascer de novo não pode ver e nem entrar no reino de Deus? João 3, 3 e 5. As crianças fazem parte do reino dos céus. E se o reino dos céus fosse o mesmo reino de Deus, então Nicodemos, quando criança, tendo pertencido ao reino dos céus, pertenceria também ao reino de Deus. Não seria lógico? Jamais alguém, tendo entrado no reino de Deus, dele saiu. Entra no reino de Deus quem invoca o nome do Senhor Jesus, e aí é prego batido e ponta virada. Mas Nicodemos não estava mais no reino dos céus, porquanto, atingindo a idade da razão e pecando, transferira-se para o reino do pecado, o reino do inimigo, donde precisava sair, disse-lhe o Senhor, pelo novo nascimento. Mas sair para onde? Voltar para o reino dos céus? Não. Pecadores, mesmo perdoados, não podem participar do reino dos céus em relação à eternidade. Lá vamos nós outra vez. O reino dos céus é a esfera de ação na qual a vontade do Altíssimo não foi ainda transgredida e atropelada de forma consciente e determinada. O pecador remido é remido, mas não deixou de ser pecador. Ele foi perdoado, mas jamais pode ser considerado inocente. Se inocente fosse, aliás, não teria precisado de perdão. Nicodemos, tendo invocado o nome do Senhor Jesus, transitou do reino do inimigo, onde estava desde que pecara pela primeira vez, para o reino de Deus, tendo sido feito filho por adoção e tendo recebido o selo, o penhor e o batismo com o Espírito Santo. Voltar ao reino dos céus ser-lhe-ia absolutamente impossível. É preciso compreender que ninguém que pertença ao reino dos céus tem o Espírito Santo. Se os anjos e as crianças não podem nascer de novo por não necessitarem invocar o nome do Senhor Jesus, então não receberam o selo, o penhor
e o batismo com o Espírito Santo. Ou será que alguém é capaz de provar ter um anjo se convertido a Jesus? E crianças convertidas a Jesus existem? Alguns, brincando de evangelho, admitem essa possibilidade e pregam e apelam a crianças para que se convertam por conta de um imaginário e irracional pecado original. As coisas de Deus não deviam servir para brincadeiras. Pelo contrário, deviam ser sempre tratadas com a maior seriedade. Admitir precisar uma criança nascer de novo é admitir estar uma criança no reino do inimigo, perdida em pecados. Aí, francamente, é colocar no topo do universo uma criatura repugnante e cruel, capaz de mandar para as trevas uma criança envolvida ainda com carrinhos ou bonecas, e é tirar do trono do universo o Deus bondoso e para sempre santo, que, de forma amorosa e desprendida, permitiu a encarnação e a morte do próprio unigênito para a salvação de pecadores. Pecadores conscientes e senhores de seus atos, e não criaturinhas que nem sequer atinam com o motivo de existirem. Vamos parar com isso, que o assunto é sério. Essas monstruosidades são concebidas para defender uma soberania absoluta de Deus. Religiosos que viveram e vivem suas vidas só tricotando em torno de suas ideias, admitem tudo da parte de Deus, que seja cruel, sem misericórdia, sem amor, sem compaixão, um verdadeiro monstro, desde que possa ele fazer o que bem quiser, sem jamais considerar os bilhões de seres humanos existentes no universo. A isso chamam, com a boca cheia, soberania absoluta. Os juízos estão vindo aí. Pregava ao Senhor aos judeus o evangelho do reino. O evangelho do reino estava respaldado na lei com seus rigores. Era o evangelho da porta estreita, do caminho apertado e da cruz de cada dia. O Senhor ainda não morrera, ainda não havia ido à cruz, portanto, não existia ainda a graça salvadora. A graça era apenas pré-anunciada. O que existia de fato era a lei, aliás, ampliada, como se pode ver em Mateus capítulo 5. Naquelas circunstâncias, na dispensação da lei, mesmo o Senhor pregando e ensinando, a única coisa que poderia acontecer ao moço rico era conseguir entrar ele no reino dos céus, sendo isso, todavia, bastante difícil. Uma coisa difícil é difícil, evidentemente, mas não é impossível. E o Senhor afirmou ser totalmente impossível um rico entrar no reino de Deus. É necessário que se observe que, ainda que difícil, o rico poderia entrar no reino dos céus. Reino dos céus. Já no reino de Deus, isso era e seria absolutamente impossível. Se o Senhor quisesse dizer ser impossível aquele moço entrar no reino dos céus, ele o teria dito de uma vez só e pronto. Mas considerava Jesus os dois reinos e analisou a situação do moço em relação aos dois reinos. O reino de Deus é habitado por todos quantos invocaram o nome precioso do Senhor Jesus. O reino de Deus é composto por filhos. O Filho
unigênito veio a tornar-se o filho primogênito, o primeiro entre muitos irmãos, que somos nós, os remidos. Os anjos e os inimputáveis, crianças, adolescentes e quantos portem deficiência mental desde tenra idade, pertencem ao reino dos céus e não são filhos. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Há quem tenha querido insinuar, e tenha mesmo insinuado, que nem agulha no texto é agulha, e nem camelo é camelo. Isso por causa da total impossibilidade que a ideia exposta pelo Senhor coloca para a salvação de um rico por seus próprios esforços. Mas não há impossibilidade apenas de um rico entrar no reino de Deus, não. A impossibilidade é para ricos, pobres e miseráveis. A impossibilidade é para todo mundo, sem exceção. No reino de Deus ninguém entra, senão e exclusivamente através do plano salvífico elaborado pelo Pai e executado magistralmente pelo Senhor Jesus. Por causa disso, quando os discípulos, sobremodo espantados, perguntaram: quem poderá, pois, salvar-se? O Senhor respondeu: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Mateus 19, 26. Tudo é possível a Deus dentro das impossibilidades humanas. Tanto assim é que no texto correlato de Lucas está registrado: mas ele, Jesus, respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Lucas 18, 27. São possíveis a Deus as coisas impossíveis aos homens, inclusive o salvar-se o homem a si mesmo. Deus tornou isso possível, cobrando do Salvador todo o preço da redenção e deixando para o pecador apenas e tão somente a adesão da obra perfeita da cruz. O que era impossível cumprir todos os requisitos da lei, Deus fez através do Senhor Jesus. Depois disso, entregou o Senhor à humanidade de mão beijada as mais amplas e totais possibilidades de salvar-se, bastando para isso um único ato de fé e confiança no sangue e no nome daquele que pagou todo o preço. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Se camelo aqui fosse uma corda a passar por alguma coisa denominada de agulha, mas com dimensão infinitamente maior, haveria dificuldades, mas não impossibilidades. No entanto, a informação que nos chega através do texto é que a ideia exposta pelo Senhor Jesus foi tão extravagante que os discípulos perderam as esperanças quanto à salvação. Eles sabiam que Jesus falava de camelo animal e de agulha, a mesma usada para roupas, rede de pescar, etc. Além do que, o Novo Testamento grego analítico traz camelon em todos os textos sobre o assunto. Mateus 19, 24, Marcos 10, 25 e Lucas 18, 25. E camelon é a palavra usada para designar o animal quadrúpede ruminante que carrega duas gibas ou córcovas no dorso. Cabilus, sim, essa é a palavra para corda ou cabo.
Nos portos ou cais eram usados camelos para segurar as embarcações. Aí é outra história. Lá, a palavra usada foi camelon. Usando a inteligência, faculdade de todo ser humano, é fácil concluir que realmente são dois espaços distintos e diferentes: reino dos céus e reino de Deus. No primeiro, um rico poderia entrar, só que com bastante dificuldade. No segundo, nem com toda a dificuldade do mundo poderia alguém entrar. Dominar essa diferenciação, aliás, é primário para quem quer que maneje ou pretende manejar, entender o mecanismo da economia divina nesse aspecto. Existem certas dificuldades, certamente, na percepção do tema e em seus desdobramentos. Essas dificuldades estabelecem por si mesmas a diferença entre uns e outros e fazem parte do aprendizado que, no dizer de Isaac Newton, aparece de gota em gota. Uma das dificuldades, e talvez a maior delas, reside no fato de Marcos e Lucas, evangelistas e não apóstolos, jamais usarem a expressão reino dos céus, mesmo quando a ideia era a ideia e é a ideia de reino dos céus. Nesse caso, é só examinar com carinho e profundo amor pela verdade e vence as dificuldades. Lucas, o evangelista, por exemplo, no capítulo 18, versículos 20 e 21, registrou: e interrogado Jesus pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus é, pois, totalmente subjetivo, quer dizer, ele está instalado no interior de cada remido. Só que, àquela altura, não tendo Jesus ainda ido à cruz, o reino de Deus, estava apenas entre os homens, mas não nos homens. Posteriormente, ele passou a estar nos homens através do selo, do penhor e do batismo com o Espírito Santo, que não poderiam ser dados até que o Espírito se manifestasse, como ocorreu no primeiro dia de Pentecostes, após a morte do Senhor. Tendo em mente que o reino de Deus não teria nunca aparência exterior, segundo as palavras de Jesus, examinemos o que disse ele em Lucas 21, de 25 a 31. Depois de falar sobre sinais no sol e na lua e nas estrelas, e da angústia das nações, e do bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror e tudo mais, disse o Senhor aos judeus: quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Ora, se o reino de Deus, nos seus dias na terra, já estava entre os homens, e logo depois, após sua morte, estaria naqueles que o invocassem e jamais viria com aparência exterior, que reino só estaria perto depois da grande tribulação? De novo, o reino de Deus? Claro que não. O Senhor se referia ao reino dos céus, que será o governo implantado no planeta Terra, durante o qual o leão, o urso, o leopardo e todos os carnívoros comerão palha como o boi. Isaías 11, 6 e 7. E que virá
evidentemente com aparência exterior. Logo, reino dos céus. Reino dos céus, repetimos, é a esfera onde a vontade do Senhor Deus é observada. Os anjos da glória e na glória vivem na obediência. As crianças e todos os inimputáveis ainda não exerceram a natureza pecaminosa, ainda não desobedeceram. E no milênio, estando o inimigo preso, os homens viverão em harmonia e paz, tendo dito o Altíssimo: não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11:9. Todo remido já esteve no reino dos céus, quando na economia do Senhor era ele tido como inocente. Já esteve todo remido no reino do inimigo, depois de assumir sua condição de ser pensante e determinante, pecando, e transferiu-se todo remido para o reino de Deus, no momento exato em que invocou para seu Salvador pessoal o Senhor Jesus. Enquanto no reino dos céus e no reino do inimigo, o remido era apenas criatura. Desde que transferiu-se para o reino de Deus, ele foi feito seu filho e jamais daí sairá. O não remido, que chegou à idade da razão e nela morreu, continua como criatura e no reino do inimigo. Os que morreram enquanto inimputáveis ou sem responsabilidade total, mesmo sendo criaturas, continuarão para sempre no reino dos céus. Só o remido chegou à condição de filho de Deus. Só o remido chegou à condição de herdeiro do universo. E tendo sido isso um dom de Deus, nunca, sob hipótese alguma, será revertido, pois os dons de Deus são sem arrependimento. Romanos 11:29. O que sabemos é uma gota, é verdade, como disse Newton, mas o oceano é feito de gotas. Direto ouvinte, se você ainda não apelou para o Senhor Jesus e já não o transformou em seu Salvador pessoal, você habita o reino do inimigo, o reino das trevas. Você pode dizer que não, que tudo isso é balela, é conversa fiada. Você pode inventar o que quiser, mas invente morrer como está. E você dará de cara com o escuro, mais escuro que se possa imaginar. Jogue sua teimosia fora e venha para Jesus. Apele para o sangue do Senhor e você será transferido para o reino de Deus. Estando no reino de Deus, você estará seguro para sempre. Nem todos os demônios, potestades e tudo mais do reino do inimigo conseguirão movê-lo sequer por 1 milímetro. Pode confiar sem medo no poder e na eficácia do sangue de Jesus. Há muitos que não confiam, mesmo que vivam repetindo o nome do Senhor para cima e para baixo. Deixe-os para lá. Cuide-se. Veja você o que vai fazer com você. Depois da morte, não adiantará nada ficar lamentando e pedindo misericórdia. Esta é a hora. Deixe com Jesus seu problema. Invoque o nome do Senhor para ser feliz por todos os séculos. Amém.